Vamos lá, meu querido, vamos lá, porque hoje vai ser ritmo de Fórmula 1, viu? Tem muita coisa, tem muito vídeo, tem muita parada. Eu não vou perder tempo, não. Eu só quero pedir o seu joinha, quero pedir que você se inscreva aqui no canal e quem puder dar uma moral, realmente, galera. Tem muitos dias que a gente não consegue bater a meta de assinatura. Apoie o canal. É só isso que eu peço, apoie o canal. Quem quiser participar do sorteio, tudo bem, mas apoie o canal, sobretudo, né, nas assinaturas. Bom, vamos lá. Vamos já com o pé na porta falar justamente da irmã do Sicário, o falecido ou não. O André Mendonça disse que morreu, que ele viu. Vou botar o vídeo aqui já já. Eu tenho minhas dúvidas, prefiro ficar na dúvida. Enfim, a irmã do Sicário está ameaçando botar a boca no trombone porque ela está se sentindo assim, meio que abandonada pela família do Vorcaro. Então, a Polícia Federal conseguiu ver aí algumas coisinhas do que ela falou, né? E é o que a gente vai comentar aqui agora. Matéria do G1. Irmã de Sicário ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Vorcaro. Rapaz. Mas como é que acaba com a família do cara, bro? O negócio não tá fácil para a família do Vorcaro, não, né? Tá preso ele, o pai, que a gente vai falar bastante do julgamento do pai ontem. Não é bem um julgamento, é para saber se ele ficava preso ou não. A gente vai falar muito disso. Aí tá preso ele, o pai e o cunhado. Certo? Essa galera tá presa. Então, meu filho, e agora? Ela vai. Como é que ela vai conseguir destruir uma família que já está praticamente destruída, né? Você vai entender. Joana Mourão, irmã de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família do ex-dono do Master, Daniel Vorcaro. Segundo documentos da PF, obtidos pelo blog, de acordo com a investigação, integrantes da organização criminosa chefiada por Vorcaro atuaram para comprar o silêncio dela. O documento foi produzido pelos investigadores e enviado ao ministro relator do caso, André Mendonça, nesta terça-feira. O ministro retirou o sigilo do documento. E isso foi jogada de mestre. Jogada de mestre do Mendonça ter tirado o sigilo. Vocês vão entender isso mais para frente. Não, já nesse primeiro parágrafo é curioso, né? Esse vazamento obtido pelo blog, os documentos da Polícia Federal obtidos pelo blog. Bicho, isso se normalizou. Isso virou a coisa mais normal do mundo. A Polícia Federal vazar e ficar por isso mesmo. Né? Isso é um crime, galera. Vazamento é crime. Não do jornalista que recebeu, que está resguardado pela Constituição, mas é crime de quem vazou. Isso todo dia, todo dia, todo dia, pô. E ninguém ainda toma uma providência. Pois é. Sicário foi preso em março desse ano, durante a terceira fase Compliance Zero. Ele foi apontado nas investigações como braço direito de Vorcaro. O ex-branqueiro está preso em Brasília. Segundo a PF, ele tinha papel central na organização criminosa, atuando em monitoramento de alvos, extração ilegal de dados e ações de intimidação. Ele morreu após a prisão e os laudos da perícia apontaram suicídio. Sicário, bom, segundo a PF, após a prisão e morte do Sicário, Manuel Mendes Rodrigues, conhecido como Manolo, braço direito do pai de Vorcaro, atuou de maneira ativa para viabilizar recursos financeiros para a família de Mourão, que estava com dificuldades financeiras desde a prisão do Sicário. Nas mensagens interceptadas pela PF, Joana cobra interlocutores de Vorcaro por suas dificuldades financeiras. Em uma delas, relata que nos dias seguintes teria que arcar com uma parcela de 40 mil de um financiamento, além da prestação da casa onde mora. Estou desesperada já. Após esse contato, Manolo passa a tratar do assunto com Keison Moreira, primo de Joana. Em uma das conversas, Keison diz: "Vou na mãe dela, que esta menina é descontrolada." A PF também destaca a relação entre Vorcaro e Manolo, apontado como integrante da chamada Turma, grupo responsável
por ameaças, coerções e levantamentos clandestinos com participação de operadores ligados ao jogo do bicho. Segundo os investigadores, Manolo liderava esse braço da organização e atuava como aliado próximo de Vorcaro. A investigação afirma que Manolo era usado como instrumento de pressão física e moral a favor dos interesses da família Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, sua reputação no meio da contravenção era explorada para conferir credibilidade às ameaças e intimidar as vítimas. Diante das ameaças feitas por Joana, Manolo sugeriu um encontro presencial marcado para o dia 28 de abril de 2026. De acordo com os investigadores, Joana estava acompanhada da mãe, Denise. A conclusão se baseia nas mensagens enviadas por Manolo a Henrique Vorcaro, nas quais ele relata estar reunido com a mãe e informa quando deixa o local. Em uma das mensagens, Manolo escreveu ao pai de Vorcaro: Henrique, boa noite. Estamos conversando com a mãe aqui. Vamos passar os contratos dos ativos pertinentes ao nosso amigo para o nome dela. Mãe, para resolver a questão. A PF destaca ainda que a reunião terminou por volta da 00h38. Nesse horário, Manolo enviou a nova mensagem a Henrique Vorcaro: saí agora, amanhã conversamos. Mesmo após o encontro com Manolo, Joana continuou, segundo a PF, ameaçando divulgar documentos que comprometeriam a família Vorcaro. De acordo com as investigações, em 7 de maio de 2026, Joana enviou a Manolo uma mensagem com um link de uma publicação no Instagram sobre a prisão de Felipe Cassando Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Na sequência, ela afirmou que pretendia expor Henrique Vorcaro, o pai, né? Já foi o filho, o genro, hoje o sobrinho. No que depender de mim, HV será o próximo. Domingo já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini dessa família maldita, escreveu Joana em mensagem interceptada pela PF. Segundo os investigadores, a sigla HV é uma referência a Henrique Vorcaro. Em 12 de maio, Joana enviou mais uma mensagem a Manolo. Nela perguntou sobre a formalização de um contrato. Bom dia, como você está? Tudo certo? Que dia posso assinar o contrato? Sabe se já está pronto? Me liga quando puder, por favor. Segundo a PF, a mensagem fez referências à participação de Joana no quadro societário da JM Consultoria e Participação Imobiliária Limitada. Ao consultar os registros da Receita Federal, os investigadores verificaram que Joana figura como sócia administrativa da empresa, cujo capital social é de R$ 1 milhão. Até o momento, a PF não confirmou se o contrato mencionado na conversa chegou a ser assinado. Bom, procurada pela reportagem, a defesa de Vorcaro afirmou não ter tido acesso ao relatório. Bom, vocês viram aí, né? A irmã do cara está chateada. Para quem não lembra, Vorcaro ganhava 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Vorcaro não, desculpe, o Sicário. O Sicário ganhava 1 milhão por mês e deveria ser o arrimo de família, né? Deveria ajudar a mãe, deve ajudar as irmãs. O cara morreu, a galera ficou na roubada, pediu ajuda, a família do Vorcaro ficou se amarrando, ela falou, vou jogar o barro no ventilador, vou falar com o Fantástico, vou falar com o Cabrini, etc e tal. Bom, é evidentemente que isso não se concretizou, porque senão a gente saberia, né? Aí aqui tem uns printzinhos que eu vou mostrar para vocês, ó. Os prints da irmã do Sicário, que diz o seguinte. Aqui. Acabo com a delação do filho, do cunhado e ainda jogo ele atrás das grades também, disse a irmã de Sicário. Segundo a Globo News, Joana Felipe teve acesso à nuvem de dados do celular do irmão, que morreu sob custódia da PF. Aí aqui tem aqui, ó. Eu tenho material para acabar com a família inteira. Já estou no meu limite. Vamos conversar pessoalmente para você não se prejudicar. Vamos. Bom, aqui é ela falando com o tal do Manuel, que era aquele capanga, digamos assim, um dos capangas do Vorcaro, né? Agora, sabe o que é interessante para mim nessa história? Ó que viagem. A irmã do Sicário conseguiu acessar a nuvem onde estavam todas essas informações
A Polícia Federal não. A Polícia Federal não conseguiu. Sou eu que estou dizendo? Não. Quem disse foi André Mendonça. André Mendonça disse que a Polícia Federal ainda não conseguiu acessar alguns dados nem da nuvem, nem do celular do Vorcaro. Porra, esse celular do Vorcaro, meu irmão, deve ser blindado, soldado, né? Porque ninguém consegue acessar nada. Ave Maria. Mas a irmã do cara acessou. E quando ela acessou, ela está usando essas informações para chantagear o pai de Paquito. Para dizer para ele, olha, irmãozinho, tem material aqui que destrói sua família. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Bom, aí vamos mostrar aqui agora o André Mendonça falando do sicário, né? Falando justamente que a irmã do sicário teve acesso aos dados da nuvem, do iCloud, do celular do irmão, e que a PF não consegue acessar. Como que a PF não consegue, porra? A irmã do cara consegue. A PF não consegue. E eu duvido que o sicário tenha dado a senha da nuvem para a irmã. Duvido. Mas olha o que diz o André Mendonça. E Mendoncinha ontem, retiro tudo que disse, nunca critiquei. Aí alguém vai me dizer, Didi é um cínico, rapaz. Criticava tanto o cara. Nunca critiquei. Porque eu dizia que ele não tinha testosterona, mas ontem ele jogou duro. Botou pra torar. Bom, vamos começar aqui. Mendoncinha ontem estava que estava. Diz o Manuel, se eu for, eu tenho que levar ele junto. A Joana teve acesso ao material que está nas nuvens. Nós não conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados. Polícia Federal não conseguiu acessar os dados. A irmã do Vorcaro conseguiu. Que Polícia Federal competente é essa que a gente tem, né, rapaz? Quando eles não querem, eles não acessam. Quando eles querem, eles acessam no mesmo dia, pô. Quando eles querem, eles acessam no mesmo dia. Mas vamos lá. Do sicário. Não conseguiu acessar o celular do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Diz o Keyson, aqui, com Manuel. Irmão, primo da Joana. Irmão, vou marcar um café da tarde, então, para a gente levar ela. Porque passou a noite em claro abrindo o iCloud. O iCloud dele, do irmão sicário. Aí viu coisa demais. Aí tomou um remédio aqui agora. Falou que não tem condições de ir. E o que é isso? Esperar ele responder para a gente já ter um relacionamento, um contato com ele também. Entendeu? Keyson, em relação à prima, falando com o Manuel, ela falou demais. O Manuel, eles estão cheios, também acho, eles estão cheios de problema do mais alto nível, para ela pôr ela no meio da delação, por exemplo, e destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Não custa. É hora de sentar, acalmar. Pera aí, pô. Caraca, bicho, meus programas aqui tá bem tudo que é áudio, bicho, de outros vídeos. Vamos lá. Acalmar e alinhar. Bom, vocês viram aí que o Mendonça estava falando justamente isso, né? Que o tal vamos supor assim, o substituto do sicário tinha dito, ó, essa mulher tá a fim de abrir a boca, viu? A gente tem que dar um jeito dela. Ou seja, era uma máfia. O tal do Vorcaro era um mafioso desgramado. Mas Mendoncinha ainda veio com essa aqui, ó. Ainda tem muita coisa pela frente. Tem mais coisa por vir.
Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá, que deixou Armando, o sicário, passando mal. Eu não sei. Tem mais coisa para vir. Ele determinou a quebra do sigilo do iCloud. Diz ele que essa semana vai receber. Eu duvido, porque pelo andar da carruagem, da incompetência da Polícia Federal, os caras não conseguem acessar quando não querem, ficam com má vontade. Mas segundo o André Mendonça, tem mais coisa por vir da nuvem do celular da irmã do Vorcaro, ou do sicário. E aí, uma coisa interessante, né? Tem muita gente que tem dúvida sobre a morte do sicário. Eu mesmo tenho. Não vou mentir. Porque você lembra da novela da morte do cara? Um dia ele morreu, no outro dia ele estava vivo. Aí ele morreu de novo, aí viveu de novo. E depois ele morreu definitivamente. Ou seja, o sicário ressuscitou 3 vezes. Pelo menos 2 vezes ele ressuscitou e na terceira morreu de morte matada ou morrida, enfim. Então tem muito disse-me-disse na morte do sicário. E aí o André Mendonça ontem comentou sobre isso. Ele disse que não, que ele viu o vídeo, que o cara morreu meio de morte e morrida. Olha aqui. Transferências de presos. Eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia. Ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso. Foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos, o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos. Era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo. Naquele momento, uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Bom, vocês viram aí o Mendonça falando de que ele custou para acreditar que o sicário tinha se suicidado, que ele precisou ver o vídeo. Tudo bem. Agora, porra, se eu sou um ministro da Suprema Corte e eu vejo um maluco se suicidando, a primeira coisa que eu pergunto é assim, por que ele faria isso? Por que o sicário que ganhava R$1 milhão por mês, ou seja, o cara ganhava 12 milhões de reais por ano, 2 milhões de dólares por ano, mais de 2 milhões.
Então, por que um cara que estava bem financeiramente, por que ele se mataria? Eu acho que o André Mendonça teria que insistir nessa investigação aí. Ah, não, porque aparentemente não teve motivo nenhum. Porra, meu irmão. Ninguém se mata 3 horas depois que chegou na carceragem da Polícia Federal. Alguma coisa aconteceu. Será que é muito difícil de entender isso? Será que é tão complicado assim? Então, eu acho que nesse caso, o André Mendonça pecou. Porque era para ele insistir nessa investigação da morte do sicário. Ela é muito suspeito. 3 horas depois que o cara chega, ele se mata. Eu acho estranho. Mas, enfim, falando ainda do Paquito. Ah, Paquito, tem um bocado de coisa pra gente falar aqui. Bom, aí o Paquitinho, danado, esse menino era danado. Esse daí não era brinquedo, não. Dava nó em pingo d'água. Investigadores encontram prova de acesso ilegal a sistema da PF na casa de Henrique Vorcaro. As investigações da Operação Compliance Zero indicam que Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, contava com pessoas que atuavam em seu favor dentro da Polícia Federal. Ah, mentira! Jura? Segundo documentos de inquérito preliminar obtidos pelo blog. Durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Henrique Vorcaro, os investigadores encontraram uma impressão de uma captura de tela do sistema Sinapse, ferramenta de inteligência de acesso restrito e uso exclusivo da Polícia Federal. O documento apreendido registrava uma consulta detalhada aos dados pessoais de Augusto Conte, ex-sócio de Vorcaro. O documento foi produzido pela PF e encaminhado ao ministro André Mendonça no caso do Master. O ministro retirou o sigilo dos autos. Eu vou falar disso aqui agora, já. Para os investigadores, o fato de um civil estar de posse de um registro extraído de um sistema interno e sigiloso da corporação reforça a suspeita de que Henrique Vorcaro contava com colaboradores dentro da Polícia Federal. Tá, 2 coisas aí, vamos lá. A primeira que é óbvio, que ele contava com colaboradores dentro da Polícia Federal. Tem uma delegada afastada e tem um ex-agente preso. Mas será que só foram esses 2 ou 3? O doutor Velosa está muito por dentro disso. Mas será que só foram esses 2 ou 3? Será que não tem mais ninguém? E outra, não tem ninguém na PGR também? Porque se ele tinha acesso a dados sigilosos dentro da PGR, como tinha na PF, alguém dentro da PGR passou. E aí agora, a genialidade do Mendonça. Veja bem. Ontem, e a gente vai falar já, aonde Mendonça brilhou, foi o julgamento para saber se o pai do Paquito ficava preso ou não. E qual é a genialidade? Antes disso, antes de começar o julgamento, ele liberou as informações do processo. Mendonça tirou o sigilo dos autos. Então, todo mundo teve acesso. Por quê? Porque Gilmar Mendes votou para tirar o cara. E quando tirou o sigilo e as pessoas tiveram acesso, né, a imprensa teve acesso ao que estava lá dentro dos autos, mostrou que o pai do Vorcaro era tão ou mais bandido do que Vorcaro. Então não podia estar solto, como Gilmar Mendes queria. Então foi a jogada de mestre de Mendonça. De mestre. Ele tirou o sigilo, Gilmar Mendes achou que ia continuar no sigilo, ia poder mentir para defender um bandido, que é o pai do Vorcaro. Aí Mendonça vai lá, tira o sigilo, a imprensa tem acesso e tudo isso que vocês viram. Tudo isso que vocês viram. O pai dele falando com o sucessor do sicário para dar um jeito na irmã do sicário que queria contar a porra toda. Você entendeu a parada do Mendonça? Mendonça jogou duro, velho. Mendonça foi muito inteligente nisso aí. Bom, aí tem a foto aqui, ó. Vou mostrar a foto aqui para vocês. Aí, ó. Essa é a foto do documento da Polícia Federal. Né? Documento sigiloso da Polícia Federal. É muito sigiloso. Estava na mão do pai do Vorcaro. Aí. Segundo a PF, esses braços atuavam de forma ilícita em favor dos interesses do grupo, realizando pesquisas sobre pessoas consideradas estratégicas pelos investigados. A informação
De novo, pô. De novo, meu pai do céu. Inacreditável. Esse programa tá doido. Bom, a informação consta de um ofício enviado ao ministro André Mendonça, do STF. O documento reúne uma análise preliminar do material apreendido durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. De acordo com o documento, a apreensão corrobora a hipótese de que Henrique Vorcaro dispunha em seu favor, no âmbito da PF, de servidores dispostos a acessar de maneira ilícita os sistemas internos da corporação para atender seus interesses pessoais. Ou seja, o pai do Paquito pagava peso de ouro para delegado e agente da Polícia Federal das informações que ele queria. E na PGR não? Então como é que ele tinha acesso a coisas de dentro da PGR? Não é? Enfim. Aí agora, ainda falando do senhor Paquito, mas vamos falar dos amigos do Paquito também. E quem era o grande amigo do Paquito na política? Ciro Nogueira. O mesmo Ciro Nogueira que disse ontem, e eu trouxe a matéria aqui para vocês, onde ele dizia assim, não quero que o PP e o União Brasil apoiem o Flávio, não. Flávio me tratou muito mal quando eu fui preso. Quer dizer, quando teve busca e apreensão. Ciro Nogueira, você vai ser preso. Você vai ser preso, Ciro Nogueira. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Você não escapa de uma cana. Não vai escapar. Aí as matérias de ontem do Globo foram muito ruins para o Ciro. Viagens de Ciro Nogueira a Paris, Nova York, Lisboa e Courchevel, acho que é França, bancadas por Vorcaro, custaram R$468 mil, aponta a PF. Olha a foto no jatinho do Vorcaro. Olha quem tá lá. Cirão da Massa. Cirão da Massa. A Polícia Federal estima que o senador Ciro Nogueira teve um benefício econômico direto de pelo menos R$468 mil com viagens e jantares pagos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A conta considera jantares pagos em Paris e diárias de até 24 mil em hotéis de Nova York e Lisboa, assim como refeições em restaurantes em estação de esqui em Courchevel, na França. Porra, meu irmão, você pagar uma diária de 24 mil por dia? 24 conto por dia num hotel. Quer dizer, pagar não, né? Que ele não pagou porra nenhuma. A estimativa foi feita com base em mensagens, invoices e registros de conversão cambial de despesas de Ciro pagas por Vorcaro. A PF cita os seguintes eventos. Olha os eventos. Restaurante Gigi em Paris, 10.175 conto. Você já pensou você ir no restaurante e pagar uma conta de R$10.175, meu irmão? Você comeu o restaurante inteiro, né, brother? Ou então é o restaurante mais caro de Paris. Nova York, maio de 2024. Identificou-se o pagamento de 6 diárias no hotel Park Hyatt, New York, entre 12 e 18 de maio. O total, a diária custava $4.700, R$24.500. E no total, R$245.153. Lisboa, junho de 2024. A reserva de 5 diárias em JR Suite, atribuídas a Ciro no hotel Four Seasons, 91.280. 18 pau de diária. Courchevel, dias 21 e 22 de janeiro de 2025. Identificados despesas em restaurantes, somados R$122.112, sendo 63.600 no La Soucoupe e 58.500 no Le Tremplin. Vivia bem, né? O Ciro não pagava nada, porra. Os melhores restaurantes, os melhores hotéis, viajava de jatinho, não coçava o bolso pra nada. Nada. Aí é bom ter um amigo assim, né? Só que ele era empregado, né? Aí ele tinha que devolver os favores fazendo, como por exemplo, a
o projeto de lei, né, que ele tentou lá aumentar aquela verba de... Pô, tá me escapando o nome aqui agora. A verba de quando você toma um prejuízo bancário, o governo vai lá e banca. Tem um nome isso aí, eu esqueci o nome. O cara queria aumentar de 250 mil para 1 milhão. Tentou botar a lei, não passou, mas ele fez a parte dele, que foi trabalhar, né? Tem um nome disso aí. FGC, obrigado, Walter. FGC, Fundo Garantidor de Crédito, exatamente. Bom, a PF destacou que a conta não considera os gastos com os voos privados. Tudo isso que você viu aí não tinha o dinheiro do jatinho. Realizados em pelo menos 3 oportunidades em deslocamentos internacionais de entrada e saída do Brasil, bem como em 2 ocasiões em voos internos nos Estados Unidos. Os investigadores também destacaram que foram encontrados registros em listas de pagamento e diálogos que fazem referência a Ciro, em valores vultosos. No entanto, indicaram cautela ao considerar tais referências em razão da possibilidade da existência de homônimo. Porra, o cara conhece quantos Ciro? Quantos Ciros eles conhecem para você estar nessa cautela toda? Bom, vou trazer... Aí você viu, né? A vida do cara é uma vida maravilhosa. Aí tem aqui a Malu Gaspar, né? Que ela fala dos canais utilizados pelos mafiosos, né, para lavar dinheiro do crime, que Vorcaro teria recebido 350 mil em espécie, em grana, 350 pau cash, enviado por meio de Beto Louco. E esse Beto Louco, galera, ele tem relações com o PCC, para você ver aonde está indo a coisa, né? Bom, aí está aqui a Maluzinha. Então, esse assunto é muito interessante porque a gente sempre ouve dizer que os mesmos canais que lavam o dinheiro de um crime acabam lavando o dinheiro de outro crime, né? Você não tem canais diferentes para lavar o dinheiro. Os crimes se dão e depois eles se reúnem nesses canais. A REAG era, né, a gestora de recursos que o Master usava, também era gestora de recursos investigada na Cabona Oculto, que também era usada por esses empresários que, segundo a Polícia Federal, tem conexão com o PCC. Então era natural que alguma hora eles aparecessem. O que surpreende é a forma como aparecem. No relatório da Polícia Federal, eles fizeram uma correlação entre os diálogos do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, que discutem pagamentos ao Ciro Nogueira. Inclusive, eles mencionam aqui no dia 6 de agosto de 2024, eles trocam mensagens falando, não recebi, o Zettel fala para ele, eu não recebi o dinheiro e nós temos que pagar Ciro e Galerias. Não sabemos o que é Galerias, mas Ciro tá claro aqui o que era. Não sabe o que é galeria, minha filha? Galeria é uma coisa mais manjada do mundo, é obra de arte para lavar dinheiro do crime. É a coisa mais manjada do mundo, é igual carro esporte. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche. Essas empresas, essas lojas de carro de rico, lavam dinheiro do crime também. Então, galeria é galeria de arte, minha filha. Tá difícil de entender o que é galeria? Pelo amor de Deus. E ele ainda fala, Ciro 350K, que é uma sigla para 1.000, em espécie. E aí o Vorcaro diz que vai desenrolar, que tá indo não sei o quê, e logo em seguida ele fala, tá indo, e nesse dia, na outra investigação da Polícia Federal sobre a Carbono Oculto, sai um avião com o Beto Louco e o piloto que transportou, dizendo em depoimentos e também para a imprensa, que nesse mesmo dia, dia 7 de agosto, transportou o Beto Louco. E ouvia o Beto telefonando e dizendo, Ciro tá esperando? Cadê o Ciro? Não sei o que do Ciro, várias vezes falando sobre o dinheiro e o Ciro. E esse avião, a Polícia Federal afirma que essa aeronave, que era da Táxi Aéreo Piracicaba, que o piloto diz que era do Antônio Rueda, que esse avião foi usado algumas vezes, outras vezes pelo próprio Vorcaro. Então não era um avião estranho, eles fizeram uma conexão entre esse avião, o Vorcaro sempre usava, precisava transportar os 350 mil em espécie naquele dia para o Ciro, naquele dia um avião saiu de São Paulo
para Brasília. Segundo o piloto, transportava dinheiro. Beto Louco falava no telefone: vou entregar para o Ciro. Então, a Polícia Federal fez essa ligação, expôs as mensagens e disse que essa é a ordem entre os fatores, que esse dinheiro foi transportado dessa forma, usando esse avião. Nesse caso, o elo é até mais o avião, né, que segundo o piloto seria do Antônio Rueda. Essa é uma hipótese sob investigação. Antônio Rueda, que era um aliado do Vorcaro, sempre foi, teve no aniversário, teve em festas. O Vorcaro esteve na festa que o Rueda fez na Grécia, é uma festa de 50 anos, super faraônica, em que eles estiveram. Então, eles eram um grupo que andava fechado. Nesse caso, a operação é sobre o Ciro, mas a gente não descarta que em algum momento venha a haver uma nova etapa sobre o Rueda, dado tudo que está sendo falado aqui. E esse relatório faz esse link, a gente está retratando isso. O Beto Louco diz que não tem conexão com o PCC, a defesa dele mandou nota para a gente, mas a Polícia Federal está dizendo que existe uma relação via avião, via Rueda. Então, é mais uma amostra, né, Ricardo, de que esses esquemas de lavagem de dinheiro, eles acabam se encontrando. Não há tantas oportunidades assim de você lavar bilhões do crime organizado, né? Os canais são sempre os mesmos. Pois é, eu acho que esse Rueda, eu já tinha falado isso aqui, ele é o presidente do União Brasil, Rueda vai dançar também. E eu quero ver o circo pegar fogo. Bom, vou até agilizar um pouco aqui, porque tem muita informação, tem muito vídeo para a gente passar, mas... não, obviamente que não era só no Vorcaro e Rueda, né? Olha essa matéria do Globo. Vorcaro pagou viagens de Hugo Mota e Ciro Nogueira e manifestou preocupação com privacidade de evento. Pode ser o Papa, não pode entrar. Mensagens obtidas pela PF mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro bancou a estadia do senador Ciro Nogueira e do presidente da Câmara, Hugo Mota, em Lisboa, em junho de 2024. Nos diálogos, Vorcaro também manifesta preocupação com a exposição de eventos privados que ele promovia com a classe política. Eventos privados? Isso está me cheirando aquele cine trancoso. Na preparação do encontro ocorrido na capital do país europeu, Vorcaro orienta um dos seus funcionários a colocar seguranças para evitar a entrada de pessoas fora da chamada lista de homens. Entre os participantes dessa lista, Vorcaro anotou, com nome e sobrenome, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, Ciro Nogueira, senador e presidente do PT, Luizinho, deputado federal. No relatório, a PF destacou acentuada preocupação expressa por Vorcaro com a privacidade do evento. Em um áudio, ele chega a dizer que pode ser o Papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista. O que tinha nessa festinha aí, cara? O que estava acontecendo aí que ninguém podia entrar, né? Após a realização das reservas, ainda no mesmo dia, Daniel Vorcaro encaminhou mensagem de áudio na qual demonstrou acentuada preocupação com a privacidade do evento, ressaltando, inclusive, a necessidade de privatização do espaço localizado em frente ao local, a fim de impedir qualquer visualização do que ocorresse em seu interior, escreveu a PF no episódio. As mensagens e áudios constam em relatórios produzidos pela PF no contexto da operação que mirava Ciro Nogueira, suspeito de usar seu mandato em favor de Vorcaro em troca de vantagens financeiras. A PF também identificou mensagens que Vorcaro pede a um dos funcionários para fazer reservas em um hotel de luxo em Lisboa em junho de 2024. Segundo a conversa, os quartos seriam para ele e Ciro e Hugo. Alguns dias depois, o servidor respondeu a Vorcaro que Ciro e Hugo, cada um, JR Suite, no Hotel Four Seasons, hotel 5 estrelas localizado no centro de Lisboa, com decoração de Art Deco e estilo Luís XVI, segundo a descrição do site local. Aqui está o papo do Vorcaro com o empregado, né, mandando reservar as paradas lá em Lisboa. Os investigadores, inclusive, chegaram a estimar o valor correspondente a 5 diárias no hotel, R$ 91.280 no período, ou R$ 18.256 por dia. Aí, meu querido, o vagabundo, né, Cadê?
Aqui, pensei que eu não tinha pegado. O tal do Hugo Mota, ele deu uma entrevista, o nego foi perguntar, claro. Aí, antes de eu botar a parada do Hugo Mota, olha isso aqui. Olha um trecho, tá muito ruim, a foto tá muito ruim, já vou logo lhe avisando, mas é interessante. Diz aqui, ó. Daniel Vorcar, DV a Daniel Vorcar. Aí escreve aqui, ó. Léo, eu acho. Preciso de um avião para as Kenga. Preciso de um avião para as Kengas. Não sei se é na viagem de Lisboa, não sei. Está meio que fora do contexto. Mas você está vendo aí que Vorcaro estava pedindo um aviãozinho para as meninas, né? Para as primas. E aí, o Hugo Mota, dando uma de João sem braço, perguntado por que é que o Vorcaro teria pago as despesas dele. Presta atenção, galera. Presta atenção nesse vídeo de verdade. É um vídeo de 1 minuto e meio, né? O Hugo Mota vai responder a mesma coisa para todas as perguntas. Que a galera quer saber por que é que o Vorcaro pagou para ele. E olha o que ele fala. Com relação ao pagamento de diárias para o senhor por Vorcaro em Lisboa em 2024. Os órgãos de fiscalização estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Ele pagou efetivamente? O senhor vê algum problema? Não vejo problema, era um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. E por que o pedido de privacidade? Qual o pedido de privacidade? A matéria fala que foi solicitado que houvesse muita privacidade. Por parte de Daniel Vorcaro. Não me recordo do pedido de privacidade, não posso falar por aquilo que eu não fiz. Mas efetivamente o banco pagou as diárias do senhor, presidente? Sileide, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, as investigações estão aí, os órgãos estão trabalhando e eu defendo que as apurações possam acontecer da maneira mais isenta e imparcial possível. Eu sou um deputado que sempre defendi o bom exercício da atividade parlamentar, sempre legislei com responsabilidade e presido a Câmara com essa mesma responsabilidade. Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso e essas colocações, esses vazamentos, eles não me preocupam de forma alguma. O senhor tinha conhecimento que esse pagamento da diária era de Daniel Vorcaro ou o senhor ficou no hotel sem saber de quem era o pagamento? Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Eu defendo que as investigações possam acontecer, tenho tranquilidade com relação a isso e as investigações elas vão demonstrar sempre a minha conduta de forma correta, de forma responsável, como tem que ser o exercício da atividade parlamentar em nosso país. O cara respondeu a mesma coisa para 3 perguntas. Não, eu defendo que as investigações, os órgãos de investigação sigam o seu rumo, etc e tal. O cara foi incapaz de responder uma pergunta. Bicho, foi Vorcaro que pagou sua porra de sua estadia lá. O que é que o senhor tem a dizer com isso? Não, os órgãos de investigação estão trabalhando nisso nesse momento, né? E eu tenho plena convicção de que eles vão chegar ao resultado de que eu sou um cara bacana. Bom, aí, voltando aqui para o nosso querido Paquito. Paquito danado, esse Paquito é danado. Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro buscou contato com os diretores da PF, Andrei Rodrigues, e da PGR, Paulo Gonet, pouco antes de sua prisão, aponta um relatório preliminar divulgado nesta terça-feira pelo ministro André Mendonça. Conforme a peça, pouco antes de sua primeira prisão, em novembro de 2025, Vorcaro pediu que o interlocutor reforçasse com os diretores para que os subordinados das corporações não praticassem alguma sacanagem, senão tudo iria para o saco. O que seria sacanagem? Olha só, segundo aqui a CNN, o Vorcaro, antes da prisão, acionou o diretor da PF, o Andrei Rodrigues, que estava lá na França, ou está aqui na França com o Lula, porque aonde Lula vai, leva o diretor da PF. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi, isso nunca aconteceu, né? Aí o cara acionou o diretor da PF, acionou o Gonet
e acionou Alexandre de Moraes no dia da prisão dele. E Moraes atendeu o telefone dele. Vocês lembram disso, né? Pois é, porque a CNN esqueceu do Moraes, mas eu não esqueci, não. Aí, o S Besteira News comenta sobre isso aí. Aí o S Besteira fala o seguinte. Aqui. Um outro trecho, gente, no relatório da Polícia Federal, e esse é bastante expressivo e precisa de elucidação, que mostra Daniel Porcaro tentando impedir com líderes da Polícia Federal e da PGR, e aí estamos falando do topo da cadeia, que subordinados tomassem alguma atitude que pudesse prejudicá-lo. Vamos ver aqui, acompanha aqui comigo. O problema agora é que tivemos informações informais e em confidência de que a turma do Banco Central, que G, não sei a quem que ele se refere aqui, né? Talvez a Gabriela Galípolo. E os diretores... Quem é G? Quem é o G? Não sei se é Gonê, mas pode ser, né? Estão na pressão máxima de novo para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela PF e pelo MP, alegando que... Ah, não. G é Galípolo. G, já que está falando de Banco Central, o G, quem é o G? Galípolo. É óbvio. Mas ela não sabe quem é, não. Mas eu sei quem é. Farão algo contra mim. É importante reforçar com o Andrei, provavelmente se referindo a Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Paulo, aqui também provavelmente se referindo a Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo para o saco. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa, só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen, alegando que farão algo em breve. Uma mensagem assim, por si só, não prova nada, mas demonstra ali uma familiaridade que Daniel Porcaro parece ter, uma proximidade com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que inclusive já apareceu numa das degustações de uísque de Daniel Porcaro, e com Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. É preocupante, precisa de investigação. Pois é, eu acho engraçado ela dizer que o Paulo é Paulo Gonet, que o Andrei é Andrei Rodrigues. Mas ela está falando sobre diretores do Banco Central, mas ela não sabe quem é o G. Não sabe quem é o G, não? É o Galípolo. Se a senhora não sabe, eu estou lhe dizendo aqui, o G é o Galípolo. Certo? Bom, a PF não conseguiu identificar para quem esse print foi mandado. Vocês já repararam que a PF, quando quer identificar, identifica. Quando quer acessar a nuvem, acessa. Se fosse um bolsonarista, se fosse Eduardo, o presidente Bolsonaro, Didi, qualquer um bolsonarista, a PF ia fazer mundos e fundos e ia conseguir acessar. Mas quando não é do interesse da Polícia Federal, não conseguiu acessar a nuvem, não sabe para quem foi que foi mandado essa mensagem que vocês viram aí, não sabe de nada, não sabe de porra nenhuma, né? Justamente uma mensagem que fala do superintendente da Polícia Federal, fala também do Andrei, ou fala também do Gonet, do Paulo, que supõe-se que seja o Gonet, e um tal de G, que eu estou dizendo que é o Galípolo, né? Mas a Polícia Federal não conseguiu identificar para quem o print foi enviado. É o que eu estou dizendo. Quando querem identificar, conseguem. Aí quando não querem, não sabe para quem que foi enviado essa mensagem, né? Tá certo. Me engane que eu gosto. Bom, aí vamos chegar agora, para mim, no auge do dia de ontem, que foi o Mendonça brilhando. Mendonça brilhou. E justamente ontem, que eu critiquei bastante o ministro, ele foi lá e deu um tapa com luva de pelica na minha cara.
que eu disse que ele não tinha testosterona, que eu disse que ele estava devagar, que ele estava quase parando, etc e tal. Critiquei bastante ele. Aí o cara parece que assistiu o Didi, ele não perde uma live minha, o senhor Mendonça, e aí fez tudo o contrário do que eu tinha falado. Como vocês sabem, ontem foi o julgamento para saber se mantinha na prisão o pai e o primo de Vorcaro, né? Claro que Gilmar Mendes sugeriu substituir a detenção por outras medidas. Que outras medidas? Botar o cara em casa com tornozeleira eletrônica. Agora, você já pensou? Paquito naquela mansão dele com tornozeleira eletrônica, comendo do bom e do melhor? Tudo bem que não era Paquito, era o pai e o cunhado. Mas já era meio caminho andado para ser ele o próximo. Então é óbvio que Gilmar Mendes queria, como sempre, liberar os poderosos de plantão. Aí olha o que diz aqui o Gil. Eu já vou botar os vídeos de Mendonça brilhando. Ontem Mendonça botou para fora e saiu distribuindo para todo mundo. Distribuiu para Gilmar, distribuiu para Alexandre de Moraes, falou indiretamente para todos que estavam conspirando contra ele. Você vai ver. Mendonça ontem jogou duro.